Fala pessoal, tranquilo? Aqui é Alessandro Navarros, consultor e administrador de empresas. Essa é a enésima vez que eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, nós vamos estar soltando esse vídeo para que vocês possam ver o material. Estou com oscilação de internet, então assim, se travar, eu vou continuar tocando barco aqui. E peço desculpas antecipadamente, também um barulhinho chato da ventoinha do computador que eu não consegui resolver. Mas o importante é que vocês foquem no conteúdo que eu quero trazer, que é um conteúdo pertinente. Muitas empresas que eu tenho rodado têm me pedido, têm tido dúvidas a respeito desse tema, que é um tema básico, que se você não entender isso, fica sempre aquele questionamento. Poxa, eu não sei onde está indo o dinheiro da minha empresa. Eu não sei quanto que está sobrando para mim, eu coloco dinheiro e não tiro nada. Por quê? Porque você não entendeu ainda o conceito básico que é capital de giro. É lógico que aqui nós estamos falando de três coisas diferentes, né? Vamos abordar uma delas nesse vídeo. Nós estamos falando se a empresa dá lucro ou não, se o sistema de precificação dela está certinho, se está tudo de acordo e se ela realmente gera lucro, se a empresa está endividada ou não, se a empresa tem um fluxo de caixa saudável, ou seja, ela paga à vista e recebe com 120 dias, ela tem que bancar aí 4 meses de operação. Isso não é um ciclo de um fluxo de caixa saudável, a gente fala de cash flow a descoberto, cash flow a descoberto, porque eu estou bancando 4 meses. Então, e qual é a necessidade de capital de giro para isso, né? Que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Aí eu vou pedir para você que está assistindo, escreve para mim nos comentários qual é o seu segmento de atuação, né? Para que a gente possa passar a desenvolver conteúdos que atendam a todas as áreas. Hoje eu vou estar focado um pouco mais num tipo de empresa diferente, que é um pouco mais complexa, que é a transportadora. Para que vocês possam ver que os princípios aplicados aqui nas empresas com funcionamento, vamos colocar assim, com uma gestão mais complexa, se você pode aplicar lá, você aplica no mais simples também, ok? Então, escreve aí para mim nos comentários o seu nicho de atuação, o segmento que você trabalha, e se você gostaria que a gente detalhasse isso um pouco mais, né? Te convido também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa estar trocando essa energia aí, essas ideias, eu possa estar orientando algumas coisas pertinentes a empreendedorismo, e você possa estar absorvendo o conteúdo do canal. Compartilhe também com as pessoas que você acha que pode ser pertinente, e se você gostar do conteúdo, curta, cara, ajuda a gente a dar mais relevância para o canal, né? Isso ajuda demais e vai fazer com que esse conteúdo circule mais, o YouTube entenda que é mais relevante e possa ajudar de repente quem está quebrando a cabeça, quem está quase quebrando, literalmente, né, por não entender conceitos básicos. Então, sem mais demoras, vamos lá. O tema hoje é o que é e como calcular a sua necessidade de capital de giro, né? Então vamos começar primeiro a conceituar o que é capital de giro. A gente já falou aqui um pouquinho, mas capital de giro é o valor necessário para custear o funcionamento da empresa durante um determinado período de tempo, né? Que a gente chama às vezes de ciclo, ou um período qualquer. O que é ciclo? 30 dias é um ciclo. 60 dias, 2 ciclos, se eu definir que o meu ciclo dura 30 dias. Se o meu ciclo dura 60 dias, 30 dias é meio ciclo, e por aí vai, ok? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, é só você guardar que é o valor que eu preciso para fazer com que a minha empresa funcione. Vou convencionar aqui para ficar mais fácil para todo mundo, 30 dias. Então, um ciclo é igual a 30 dias. Quais são os custos que esse capital vai ter que bancar durante esse período? Olha, não são só esses aqui, mas eu escolhi os mais usuais, para não confundir a cabeça de todo mundo aí. Eu sei que pode ter gente que seja mais experimentado,
Pode ter gente que não, que é iniciante. Então eu estou falando uma linguagem que seja suficiente, inclusive para quem não sabe nada, tá? No aspecto de gestão, de linguagem técnica, etc. Então o meu objetivo é ter uma linguagem acessível a todos. Inclusive peço a vocês que se acharem que está havendo muito rebusque técnico, muito termo que vocês não estão entendendo, coloquem aí nos comentários que a gente vai tentar melhorar a didática. O objetivo é que todo mundo, todo empreendedor que entrar no canal em busca de conteúdo sobre o que é capital de giro, como calcular, entenda o que eu estou falando e como que se faz, beleza? Então os principais custos que esse capital banca são os custos fixos e os custos variáveis. São só esses, Alessandro? Não. Tem também os custos financeiros, que algumas empresas têm um valor absurdo, né? Onde eu falei no início, por isso que não vê o dinheiro da liquidez do lucro, a lucratividade em si, né? A empresa não consegue ter liquidez porque ela deve muito. Mas nós não vamos entrar nesse tema agora. Depois a gente vai fazer um vídeo específico explicando uma outra ferramenta chamada DRE, que é Demonstração de Resultado do Exercício, onde você consegue perceber quais são os fatores que estão influenciando o resultado da empresa. Ok? Então, custo fixo e custo variável, ou custos fixos e custos variáveis, são também chamados de custos operacionais fixos ou indiretos e custos operacionais variáveis ou diretos, tá? Isso é só para nível de cultura. E tem ainda os custos financeiros e os custos não operacionais. Então, voltando aqui, qual a importância do capital de giro? Bom, é através do capital de giro que a empresa consegue bancar todos os seus fornecedores, funcionários, aluguéis de sedes, de seja lá do que for, até o momento da efetivação do recebimento da receita do período anterior. Então vamos considerar o seguinte, a empresa começou hoje, né? Hoje são 17/3. Hoje ela fez a primeira venda, hoje ela já contratou o aluguel, contratou as pessoas, contratou tudo. Então hoje a empresa começou a funcionar. O frete, no caso da transportadora, que ela vendeu hoje, ela só recebe com 60 dias. Porém, no 5º dia útil, ou no 35º, vamos colocar assim para ficar fácil, daqui a 35 dias eu tenho que pagar, inclusive, a minha folha de pagamento. Por quê? Porque tem custo que eu vou pagar à vista. É óbvio que uma transportadora, no caso real, ela negocia com o dono do posto, né? Prazo, ela tem um cartão que ela abastece e paga com 30, 60. Para ficar mais fácil para vocês entenderem no exemplo, eu estou considerando que todos esses custos dela são à vista, tá? Ou dentro de um ciclo de 30 dias, apenas para a didática do que está sendo explicado, ok? Então, a importância do capital de giro é bancar a empresa, fazer com que a empresa não pare, por isso eu preciso de ter capital de giro. Quais são os outros conceitos complementares que a gente tem aqui, né? Vamos aqui por partes. Custo fixo. O que são os custos fixos? Então vamos lá. Antes, eu só vou fazer um adendo para você ficar atento no que eu vou explicar. O que diz se um custo é fixo ou variável não é o valor que vem escrito na boleta, na notinha para pagar, não. Porque eu já ouvi o seguinte, Alessandro, custo variável é a minha conta de luz, né? Apesar de eu trabalhar com uma mercearia, vamos colocar aqui uma loja de roupa, a conta de luz, porque no mês ela vem R$300, no outro mês ela vem 350. Então não é isso, não é assim que a gente faz a análise. Como é que é então? Custos fixos são aqueles que não têm relação direta com a unidade de produto, ou com o número de serviços ou produtos vendidos. Ok? Exemplo da transportadora. O funcionário. Se eu vendi um frete ou não vendi nenhum, chegar lá no 5º dia útil do mês subsequente que ele trabalhou, depois de 30 dias que ele trabalhou, no 5º dia útil subsequente eu tenho que pagar. Então, ele tendo ou não tendo frete, eu vou ter que pagá-lo.
O aluguel aqui, que é o exemplo, né, que eu dei aqui. Vamos lá, aqui, ó. O aluguel. O aluguel é um custo fixo, porque eu transportando ou não, eu vou ter que pagar o aluguel da sede, se a sede não for minha, né, no final do mês. Então, minha transportadora vai ter que pagar esse aluguel e ponto final. O dono do imóvel não quer saber se eu tive frete, se eu tive prejuízo, se eu recebo com 60, 190. Então, por isso é um custo fixo. Custo fixo é aquele que não tem relação com o número de unidades vendidas. Beleza? Ok. E o variável? É o oposto. São aqueles que estão diretamente ligados com o número de o volume de vendas de serviços ou produtos, né? Então, a gente até deu aqui um exemplo, sempre trabalhando com a transportadora, que tenha frota própria. Por que tem frota própria? Porque tem empresa, tem transportadora que não tem frota própria, tem frota própria, mas trabalha com terceiro. Essa aqui, por exemplo, fica mais fácil, ela tem lá um número X de caminhões, ou seja, ela tem só frota própria e trabalha só com a frota dela. Quando ela não tem mais, ela não transporta, até os caminhões retornarem à base, ok? Só para ficar fácil o raciocínio. Então, nesse caso, um dos custos variáveis são o diesel, né? Ou é o diesel. Por quê? Se eu não tiver frete nenhum, eu não preciso de deslocar o caminhão. Então, eu não vou consumir o óleo diesel. Você poderia colocar aqui pneu. Há um desgaste de pneu mensal, né, de acordo com o KM rodado, e que é variável, porque se ele está parado, ele não vai consumir, ele não vai ter esse desgaste. Então o pneu também é um custo variável para a transportadora. E assim, existe uma gama de outros custos, mas aqui a gente vai focar só no diesel para ficar fácil o raciocínio. Então, o custo fixo, é por isso que ele chama custo operacional fixo, tem a ver com a operação da empresa, ou custo operacional, ou custo direto, indireto, o fixo, né? É indireto, é um custo acessório, é um custo que ajuda a financiar a atividade da empresa, né? Ele está ali para assessorar, para fazer com que a empresa consiga funcionar. Sem funcionário para emitir CTE, que é a nota fiscal do transporte, não vai. Sem funcionário para contratar, não vai. Sem aluguel da sede é difícil, né? E sem papel na empresa é complicado. Tudo custo indireto. Custo operacional fixo ou custo indireto. Os variáveis são custos operacionais, tem a ver com a operação da empresa, operacional variável, ou custo direto, tá diretamente ligado com a produção, no caso nosso que é serviço, com a venda de serviços, né, ou poderia ser de produtos, ok? Ficou claro isso, pessoal? Se não, volta lá, assiste de novo a explicação, e ficou dúvida, coloca nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo, tá? Como que calcula? Bom, existe uma fórmula para calcular isso? Existe sim. Essa fórmula foi desenvolvida no meio acadêmico por diversos profissionais da área financeira, contábil, administrativo, e chegou-se a um consenso de uma maneira de eu medir qual seria a minha necessidade de capital de giro. Ressalvo aqui que na sua empresa é muito importante que você consulte um profissional, né, que tenha essa habilidade, essa expertise, essa vivência de mercado, porque ele pode precisar de fazer alguns ajustes na fórmula. Alessandro, ele vai ter que mudar a fórmula? Não, não é mudar a fórmula em si, mas adaptar os elementos que vão dentro dela. Vamos conhecer ela primeiro. A necessidade de capital de giro, ou o NCG que a gente chama, é igual ao quê? O faturamento recebido no período, mais o valor em estoque, menos as contas a pagar. Então, ó, FR, faturamento recebido dentro do período. A gente convencionou que seria 30 dias. VE, valor investido em estoque. Alessandro, por que o estoque vai entrar no valor do capital de giro? Porque se é estoque, eu vou te dar um exemplo aqui básico. Pneu, no caso da nossa transportadora.
Pneu é uma coisa que eu preciso sempre ter em estoque, porque pode ser que o caminhão chegue na base com o pneu avariado de forma que não tem conserto. Eu tenho que ter outro mesmo. Ele chegou rodando ali com o step e aquele que estourou, rasgou, não tem conserto, tem que ter outro. Então, o que eu tenho em estoque precisa de ser reposto. Pode precisar de ser reposto ou não. Eu estou considerando que sim, porque geralmente sim. A gente vai considerar, ó, deu uma queda aí na internet, não vou parar o vídeo, vou continuar, vou repetir. O valor de estoque, ele precisa sim ser considerado, porque se ele for reposto, ele é um custo. Tudo que é custo tem que ser mensurado para que a gente possa estimar esse valor, ter ele ali, né, para não ter estresse no funcionamento da empresa dentro daquele período. E por último, são as contas a pagar. Aí entram os custos fixos e os custos variáveis. Só esses? Não! A gente já falou que existem mais custos, por exemplo, custo financeiro. A empresa que paga juros para o banco, ele vai entrar aqui também. Né? Mas para ficar mais fácil, a gente não vai considerar esse tipo de custo aqui, tá? Só para que você entenda o conceito de capital de giro e como que chega no cálculo da necessidade de capital de giro para um determinado período, no caso 30 dias. Beleza? Considerações finais. Usualmente o capital de giro é calculado considerando um ciclo de 30 dias. Caso você queira calcular a necessidade de capital de giro, o NCG, para 60 dias, mantendo-se proporcional o que foi falado até aqui para os 30 dias, você só multiplica aquela necessidade por 2. Ou, né, aqui a gente está trabalhando com um ciclo de 30 dias, se você quer 60, 60 dividido por 30 dá 2, por isso que eu vou multiplicar por 2, ok? Então a cada 30 dias é um ciclo. 30 dias, um ciclo, 60 dias, 2 ciclos, 90 dias, 3 ciclos e assim sucessivamente. Só para que eu consiga, porque em muitos casos, falar assim, eu quero ter em caixa um valor suficiente para bancar as operações da minha empresa para 120 dias, 180 dias. Eu não quero ter estresse. Isso acontece muito em casos pré-operacionais. O que é isso? Eu estou estudando a viabilidade do meu negócio e já vou calcular essa folga, né? Ou às vezes a empresa vai ter uma alavancagem, ela está faturando, quer investir para faturar mais. Então isso já tem que ser considerado nesses casos, ok? Então agora a gente vai para um exemplo prático para ver como que calcula para a gente encerrar esse vídeo aí que já está ficando um pouquinho longo. Mas não tem como ser diferente porque o assunto é um pouco mais complexo. Vamos lá. Aqui a gente muda aqui. Beleza. Então eu fiz uma planilhazinha aqui bem básica para a gente entender como é que calcula na prática esse capital de giro. Então olha lá. Vamos pegar aqui a transportadora ABCD Limitada. Quais são as principais características que vão influenciar no cálculo para a gente? Transportadora transporte 100% com frota própria? Sim. Qual o faturamento mensal dessa empresa? Médio mensal. No exemplo, 400 mil reais. Tempo médio de pagamento das minhas despesas, tá ok? À vista. Nós já falamos sobre isso, vamos considerar aqui à vista. Tempo médio de recebimento, 60 dias. O custo variável mensal foi estimado em 280 mil. Gente, aqui eu estimei, eu chutei 280, chutei mais ou menos balizado ali pelos parâmetros do mercado, quanto que seria o custo percentual de custo variável. E o custo fixo mensal, a mesma coisa, 60 mil reais. Aqui eu estou abrindo para vocês, eu poderia só colocar o imposto, 22 mil. Para que vocês vejam que existem formas diferentes de tributação, né? Então existe o lucro presumido, o lucro real, o simples. O MEI não vai entrar aqui por caso de transportadora, mas existem várias formas, são 4, se eu não me engano, contando com o MEI, mas
depois eu gostaria de saber se vocês têm interesse da gente estar destrinchando isso melhor, né? Por exemplo, faz aí um exemplo para mim com lucro presumido, um exemplo com lucro real, um exemplo com simples. As alíquotas aqui, pode ter ficado alguma coisa que está sob folha de pagamento, que eu só estou considerando os tributos federais mesmo, e inclusive não pus o ICMS, que é um custo alto, tá? Que pode chegar a 18%. Eu não considerei o ICMS aqui, só para a gente ter uma ideia do que seria esse cálculo. Eu não estou preocupado dele, eu estou preocupado com a exatidão sim, né? Eu falo com a exatidão do exemplo, né? Que eu teria que ter colocado o ICMS, mas vamos deixar o ICMS de fora, só para você entender aqui como é que fica o agrupamento desse cálculo. Então, com o lucro presumido em 8%, que é a presunção de lucro da receita para a transportadora, a gente teria o PIS 065, tudo sobre a receita, tudo sobre os 400 mil. O COFINS 3, contribuição social sobre o lucro líquido 1,2 e imposto de renda pessoa jurídica 0,72. Um total de R$ 22.280 de impostos. Então vamos lá. Estimativas de contas a pagar e a receber em 30 dias. Contas a pagar no período, 362.280. O que eu fiz? Eu somei os impostos, mais o custo variável, mais o custo mensal. Faturamento médio. Bom, se eu levo 60 dias, aqui eu estou considerando que a empresa já está funcionando, tá? Então, eu estou recebendo nesse mês metade do que foi feito no mês passado, que eu ainda não recebi, tá? Volto a falar, gente, isso são estimativas, é só para vocês entenderem a base de cálculo e a forma como se calcula, ok? Não vamos ficar presos nos números, não. E o valor imobilizado em estoque, imobilizado por quê? Porque está em estoque, tudo que está lá em estoque, eu não consigo fazer dinheiro com ele agora, nesse exato momento, eu não consigo usar ele para pagar uma conta, por isso está imobilizado no estoque. Apesar de que o estoque não é uma conta de imobilizado, é uma conta de circulante. Mas não vamos entrar nisso agora. Eu coloquei a palavra imobilizado só para você entender que ele está parado lá, ok? 50 mil. Qual que é a necessidade de capital de giro então? Ó, a fórmula é faturamento recebido no período mais o valor em estoque menos as contas a pagar daquele período. Por que então que ficou negativo? Foi essa conta que a gente fez. Esse mais esse, 200 mais 50 menos 362. Porque é esse valor que eu preciso ter a mais girando na minha empresa. Ou seja, fora o que eu recebo do cliente, fora o que está lá no estoque que eu vou usar, eu ainda preciso de ter R$ 112.280 para fechar a operação e fazer com que essa empresa funcione durante 30 dias, que foi o ciclo que a gente definiu aqui. Se eu quisesse definir ele para mais de 30 dias, o que eu faria? Eu multiplicaria por 2, por 3, por 4, como a gente já explicou. Vou encerrar por aqui, porque já está ficando bastante longo o vídeo. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, escrevam nos comentários, tá? Se for o caso, a gente vê se consegue disponibilizar essa planilha para vocês estudarem. Se for interessante, coloca aí nos comentários que a gente tenta disponibilizar ela para vocês aí. Beleza? No mais, muito obrigado. Se o conteúdo foi relevante, peço que você me ajude fazendo com que esse vídeo circule mais tempo, né? Circule para mais pessoas. Então dá o seu joinha, compartilha, se inscreva no canal. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.